Olá, eu trago para vocês um relato de experiência, a criação de um argumento narrativo e a construção de personagem para jogos digitais por meio de discussões em ambiente virtual. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Melo de Pablo Souza, eu sou graduada em tradução e interpretação, também licenciada em letras português e inglês, especialista em língua inglesa e em inovações em tecnologias educacionais e mestre em comunicação social. Minha atuação é na área de tradução, produção de materiais para editoras, também na docência de língua inglesa e na tutoria de cursos de graduação EAD do Grupo Cruzeiro do Sul. Então, para falar um pouquinho desse relato de experiência, né, sobre uma criação de um argumento narrativo para jogos digitais, foi proposto, né, numa disciplina do curso, aos alunos que fizessem, então, a criação de um argumento narrativo para um jogo original, ou seja, de criação própria do aluno, em que ele apresentasse elementos aí essenciais de construção de personagem. Esse jogo não precisaria ser criado pelo aluno neste momento, né, então seria mais na parte mais conceitual. Então, para entender como aconteceu, primeiro vou repassar aqui como é a disciplina, né? A disciplina em que isso foi proposto é denominada Roteiro e Narrativa. Ela é uma disciplina que faz parte do curso superior de jogos digitais, e essa oferta foi na modalidade à distância e ocorreu no mês de setembro de 2019. No curso, as disciplinas têm uma organização mensal. Então, essa disciplina ocorreu durante o mês de setembro. O objetivo dessa disciplina é introduzir os alunos aos estudos dos principais conceitos e técnicas para a produção de roteiros e narrativas aplicados ao projeto de jogos digitais. Então, a ideia do curso, ela se entrelaça com as outras disciplinas do curso, porque a ideia é que eles possam ter a vivência de todas as etapas da criação de um jogo digital, para que no final eles consigam fazer um produto de um jogo finalizado. Então, esse era um momento inicial em que a gente trabalhava mais com a ideia conceitual do jogo. Então, uma coisa que foi importante a gente destacar para os alunos, né, e também trazer aqui, é que não é obrigatório que os jogos tenham uma narrativa. Então, nós temos alguns tipos de jogos que não contam uma história, porém, percebe-se, né, que os novos têm essa característica que foi emprestada do cinema, de contar uma história, né, conforme você vai jogando e progredindo no jogo. Ela tem se tornado muito mais presente nesses novos jogos, e tem atraído um público maior. Então, isso foi algo que a gente quis passar para os alunos, para que eles tivessem esse olhar e pensassem em jogos que fossem mais complexos e trouxessem esse outro elemento. Então, para isso, eu trouxe aqui uma fala, né, de Petri, que um número expressivo de jogos digitais está associado a histórias e as desenvolvem com o auxílio do jogador. Esses jogos têm a capacidade de fazer com que o jogador participe da narrativa e se desenvolva nela como agente direto e com poderes de intervir em seu curso, em graus variáveis. Então, era um aspecto que a gente queria trazer para os alunos, em que eles poderiam trabalhar essa narrativa, e essa narrativa poderia ser apresentada para o jogador, ou o jogador poderia ter algum tipo de autonomia e criar essa narrativa de acordo com as suas decisões. E nós tivemos, então, aí que direcionar esse olhar do aluno para alguns elementos que eram essenciais para que esse jogo pudesse ter sucesso. E para isso a gente teve que criar um canal de diálogo com o aluno, né? Como é uma disciplina EAD, não tínhamos esse contato, né, diário com os alunos, então nós precisamos pensar em canais, em formas de poder interagir com esse aluno, para que ele pudesse ser mais orientado para certos aspectos que nós gostaríamos de chamar a atenção. E somente com material teórico não seria suficiente que eles
tivessem a certeza de que eles tivessem esses elementos bem claros na hora de construir um roteiro ou argumento narrativo. Então, para que a gente pudesse ter esse diálogo, nós escolhemos um percurso pedagógico que seria através de discussões em fórum, chats e webconferência. E aí, junto com professora responsável, tutora responsável da disciplina. Para que essa dinâmica funcionasse, a gente teve alguns desafios, né? Na primeira oferta dessa disciplina, que foi em 2018, é um curso relativamente novo, o primeiro desafio foi escolher qual era a atividade que ia ser correspondente à prova. Então, eles não têm uma prova, um questionário, eles têm essa atividade que foi proposta, que substituiria, né, a prova. Então, ela tem um valor avaliativo de 60% do total da nota da disciplina. Então, para início, a gente se baseou na modalidade que já existia presencial do curso. Então, foi ofertado para eles, em primeiro momento, apenas o argumento narrativo. E na segunda oferta, foi 2019, também foi requisitado que eles fizessem, além do argumento narrativo, um fluxograma dos principais ações no jogo e as tomadas de decisões que o jogador poderia ter durante esse percurso. Pensamos inicialmente no roteiro, né, em fazer um trecho de roteiro, mas pela complexidade do roteiro de um jogo, pelo fato dele não ser linear, né, a maioria dos jogos não terem um caráter linear, e também por termos essa diversidade de tipos de jogos, o roteiro realmente ficou uma questão muito complexa para essas primeiras ofertas, então era uma ideia que precisava ser um pouco mais amadurecida. Então, para que a gente pudesse, então, interagir com esses alunos, orientar e despertar esse olhar que a gente queria para certos elementos, nós tivemos 3 tipos de interações. Então, foram chats síncronos, webconferências síncronas e fórum assíncrono. O objetivo de cada um desses foram específicos, né? Então, para o chat, ele acontecia semanalmente, foram 3 chats durante o mês, e a ideia era fazer um plantão de dúvidas, então nós tirávamos dúvidas ao vivo com esses alunos, discutíamos também algumas questões, né, para quem estava presente no chat, quem podia participar ao vivo, e foi mesmo um plantão de dúvida para ajudá-los nesse processo de criação do argumento narrativo. Tivemos também 3 webconferências síncronas, para que os alunos pudessem ser orientados. Então, nós inicialmente orientamos sobre o processo, depois trouxemos exemplos de argumentos de fluxograma, e também fizemos orientações adicionais e discutimos questões mais teóricas sobre a criação desse argumento e desse fluxograma. E aí nós tínhamos também o fórum assíncrono, em que foram 2 fóruns diferentes, um deles focou na construção de personagem e o outro na narrativa de jogos, e aí nós analisamos, a proposta era analisar jogos já existentes no mercado. Essa disciplina em que nós fizemos essa experiência, em 2019, ela teve 118 alunos inscritos. Desses 118, 103 entregaram essa atividade, que é de criação do roteiro e fluxograma. Dessas atividades recebidas, né, das 103 recebidas, 92% tiveram um aproveitamento igual ou superior a 60%, que é o que a instituição considera como satisfatório. E 21% obtiveram nota máxima nessa atividade. Do total de alunos, 81% foram aprovados na disciplina, sendo 11% com a nota máxima, e apenas 3 alunos, ou seja, 2%, que entregaram essa atividade não foram aprovados, porque juntando a nota dessa atividade com a nota das outras atividades da disciplina, o aluno não conseguiu a nota mínima para ser aprovado.
Aqui eu vou, para ilustrar, né, como foram essas atividades, eu selecionei alguns trechos de algumas atividades em que foram destacadas as partes em que fala principalmente sobre construção de personagem, principalmente onde mostra, né, os elementos do personagem daquele jogo. Então, aqui são trechos reais de atividades que os alunos enviaram, não é a atividade inteira, é só a parte mesmo que a gente quis destacar. Então, aqui a gente vê que tem um jogo, né, de suspense, e aí é destacado que essa parte em que ele fala sobre a personagem, que se trata a personagem Alice, então ele dá um nome, e as características, é uma garota, e aí o que aconteceu com ela? Internada no centro psicológico, perdeu os pais, né, num acidente, ela foi a única sobrevivente. Então, nós temos aqui, já começamos a entender um pouco da história dessa personagem. Nesse segundo trecho, nós vemos informações de idade já, né? Então, temos um homem de 40 anos, viúvo, pai de 2 filhos, um de 7, outro de 4, aposentado, sofre de transtorno de estresse pós-traumático, tem ausência de uma perna, está desempregado. Então, temos aqui vários elementos em que nós temos características físicas e também, né, da história, características psicológicas dessas personagens. Um único ciborgue de 10 protótipos que teve êxito e cumprirá o propósito de encontrar a cura para o vírus. Então, nós temos aqui uma história, né, por trás, a gente consegue entender de onde veio esse personagem, sabe que existem mais ele é um ciborgue, e existiram 10 protótipos, né? Então, nós temos alguns elementos aqui que podem ser trabalhados no jogo, como um flashback, ou uma cena inicial. E um gato cinzento depressivo pelo abandono de sua mãe, evita a companhia das pessoas, e a outra personagem, uma gata malhada muito sensível, sofre bullying, tenta focar no futuro. Então, nós temos aqui características físicas e características psicológicas também. E aqui trazemos 2 personagens distintos, então já é um jogo que traz 2 protagonistas. E nesse último trecho, nós temos aqui também bastante interessante ver como nós trazemos o herói e a presença do vilão. Também era importante, dependendo da dinâmica do jogo, que foi destacado para o aluno que ele trouxesse não só a figura do herói, mas também a figura do vilão. Então, tem aqui um índio de uma tribo, protetor da floresta, e aí temos a figura do vilão, que são os caçadores, aí tem um caçador líder, que é o Juan Palmer. Então, nós temos aqui elementos, né, tanto do herói quanto do vilão, para entender essa dinâmica do jogo. Então, sobre o processo, né, nós entendemos que por meio dessas ferramentas virtuais foi possível orientar os alunos e que essas discussões que nós tivemos possibilitaram que eles tomassem melhores decisões, fizessem melhores escolhas, porque a ideia era dar autonomia para que eles pudessem escolher o tipo de personagem, o tipo de jogo, né? E observando os resultados, nós percebemos que tanto pelos trechos que nós observamos das atividades, tanto pela questão numérica, né, a quantitativo, que a grande maioria atingiu os objetivos da disciplina e que trouxeram aí elementos essenciais de criação de personagem no seu argumento narrativo. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma citação da Betty Bright sobre a criação da personagem, né? Então, eu acho interessante a citação, porque ela traz esse elemento aí de magia, né? E eu acho que essa questão da magia também está um pouco ligada aos jogos, né? Então, nós temos esses elementos. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada.